É com carinho que começo mais um programa Mônica Sertã, pedindo desculpas pelo atraso, mas São Paulo, às vezes o trânsito, a gente tem problemas, né? Então, mas estamos começando, o tema de hoje é interessante, vocês vão gostar. Vamos falar um pouquinho como acabar com a violência física, verbal, sexual, moral, religiosa contra as mulheres, contra crianças, contra as minorias étnico, raciais e sexuais. A discussão sobre a violência, se não é tão antiga quanto a própria violência, existe desde que existe a história. Já no início da Idade Média, filósofos perguntavam se o homem traz de nascença o lobo dentro de si ou se ele é criado pela própria sociedade. Começamos o programa de hoje tendo a honra e a alegria de entrevistarmos a doutora Luísa Eluf, procuradora do Ministério Público do Estado de São Paulo, em que eu peço a gentileza de se apresentar e dou as boas-vindas. Obrigada, Mônica. Eu quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Boa noite. Eu sou procuradora do Ministério Público de São Paulo e sempre me dediquei nas horas vagas. Isso não era exatamente a minha função dentro da instituição do Ministério Público, mas me dediquei à defesa dos direitos da mulher. E com isso eu fui me aprofundando, escrevi 6 livros, um deles que costuma cair no agrado dos leitores e das leitoras é A Paixão no Banco dos Réus, sobre crimes passionais que aconteceram no Brasil desde 1873 até o ano de 2007. E eu conto vários casos, são 15 casos, e depois analiso como a justiça julgou esses assassinos de mulheres. Quer dizer que o abuso está muito próximo da gente, né? Quer dizer, do parceiro íntimo da gente, né? Isso, com a minha prática aí nas audiências, nas ações penais nas quais eu trabalhei, eu percebi que a mulher frequentemente era vítima dos seus próprios companheiros e que o lugar mais perigoso para a mulher era a sua própria casa e não o espaço público, como muitas vezes eles queriam fazer a gente acreditar. Então aquela história, olha, não saia sozinha à noite, cuidado que assaltante prefere mulher e tal coisa. Com tudo isso, é incomparavelmente maior o número de agressões que a mulher sofre dentro de casa do que fora de casa. Então, o espaço perigoso para a mulher não é a rua, e sim o seu lar. E o que é isso, essa violência tão grande? Por que será que a mulher é tão desrespeitada? Aí que aprofundei muito a minha luta também para as alterações legais que eu achava importantes e que o movimento de mulheres também queria mudar. Conseguimos que o assédio sexual se transformasse em crime, que não era crime, e depois passou a ser crime, e assim outras condutas, porque até a palavra da mulher não tinha a mesma credibilidade que a palavra do homem nas barras dos tribunais. E hoje em dia, você acha que isso mudou? Mudou. Acho que mudou bastante, pelo trabalho das mulheres, pelas alterações sociais que aconteceram, e também pelo trabalho dos companheiros homens que apoiavam a causa da mulher. Ou seja, que lutavam juntamente conosco pela cidadania, pelos direitos humanos, pelo fim do preconceito e da discriminação. Então, com isso, mudou a lei e mudou muito. Todas as nossas leis mudaram, a começar da Constituição Federal, e também mudou o comportamento social. Eu acho que esse é o mais importante, né? Porque aquela história de lei que pega é lei que não pega, né? Porque se não houver uma mudança do comportamento, quer dizer, a lei fica no papel, né? Entretanto, Luísa, quer dizer, parece que o índice ainda é muito grande, né? De companheiros
que maltratam as suas companheiras, né? E parece que isso também tem uma associação, mas não tão grande, com o poder econômico, né? Porque todo mundo acha que acontece mais nas classes menos favorecidas economicamente, mas... Não tem essa relação. Na verdade, é um comportamento pautado em um padrão social, segundo o qual a mulher deve obediência ao homem. E isso nada mais é do que o patriarcalismo, essa forma de dominação que o homem tem sobre a mulher e que dá ao homem a impressão de que ele tem direito sobre o corpo da mulher, a tal ponto que ele pode espancá-la e até matá-la. Então é essa situação que nós temos que mudar. E como você falou, o número ainda é muito grande de casos de violência doméstica no Brasil. A gente tem estatísticas de que a cada 10 minutos uma mulher é espancada pelo seu companheiro ou ex-companheiro. E a cada 2 horas uma mulher é assassinada. Gente, é muito, né? Quer dizer, a cada 2 horas uma mulher é assassinada, né? Pelo seu companheiro, o ex-companheiro íntimo. Quer dizer, uma pessoa... Parece o filme, o inimigo mora ao lado, né? Você dormindo com o inimigo, né? Inimigo íntimo e tudo isso. É verdade. A mulher realmente não recebe do seu companheiro o respeito que ela merece e a consideração de que ela é um ser humano com os mesmos direitos que ele tem. Luísa, hoje em dia, quer dizer, com relação à coerção sexual, que envolve não só o estupro forçado, quer dizer, com outras formas de agressão sexual, fala-se muito, circula muito pela internet a questão da castração química. O que você teria a dizer sobre isso? É uma discussão internacional, a ideia não surgiu no Brasil, existem países na Europa que estão aplicando esse tipo de controle da criminalidade. E o que é a castração química? Acho que a gente precisa explicar primeiro. Na verdade, os hormônios fabricados pelo nosso corpo têm uma influência no nosso comportamento, às vezes maior do que a ciência avaliou até hoje. Então, o sujeito é muito agressivo, ou ele tem uma compulsão sexual incontrolável por questões biológicas e químicas do seu próprio corpo. Então, aquele desejo de violentar uma criança, por exemplo, que é a pedofilia, e na verdade essa castração química ela vem sendo mais aplicada com relação à pedofilia. Isso tudo pode ser biologicamente controlado. Então o sujeito não precisa nem ficar preso se ele aceitar o tratamento químico, porque ele deixa de ser perigoso. Só que ele tem que fazer esse tratamento efetivamente. Quer dizer, quando fala assim castração química, não fala-se só no desempenho sexual, quer dizer, tem todo um tratamento... Na verdade, não é uma castração. É. Porque se ele para de tomar o remédio, ele volta a ter o comportamento anterior. Mas o que é esse remédio? É para controlar a libido e ele deixar de ser um agressor sexual. Não é castração. Isso é o que alguns apelidaram de castração, porque são contra, acham que não pode fazer isso. Mas o que é que nós podemos fazer então? A outra opção é manter o sujeito preso. Ou fazer um outro tipo de tratamento que não tem mostrado resultado até o momento. Porque a mera acompanhamento psicológico, vamos dizer, uma terapia, um psiquiatra que use outros tipos de medicamento, até hoje a gente não teve uma comprovação de sucesso nesse tipo de abordagem. No Brasil nós não temos isso ainda. Não sei se vamos ter um dia. Mas o que é importante é que o próprio condenado por crime sexual é que escolhe se ele quer ser tratado ou não. Alguns imploram para ser tratados. Eles dizem, eu não quero mais fazer isso. Mas eu não consigo me controlar. Eu trabalhei em casos de crianças de 1 ano estupradas
Ai, não, é muito triste. E aí a criança morre.